Esse é o Filosofia Pop. Filosofia Pop é um pouco de bate-papo, um pouco de debate, um pouco de diálogo. É um exercício de conversação entre nós que estamos aqui. Eu sou a Márcia Tiburi. Esse é o Denilson Lopes, que é professor de comunicação, né? Escreveu vários livros. E essa aqui é a Márcia Rocha, que é advogada. E a gente vai falar de um assunto que nós curtimos muito, porque nós três trabalhamos com isso, pesquisamos isso, nos interessamos por isso. Um assunto que é dos bem importantes, talvez até dos mais importantes na história da cultura e na cultura do momento presente. Acho que é um assunto que é sempre muito importante, que é o assunto sexo, junto com o assunto gênero. A gente quer colocar em cena esses dois assuntos, esses dois temas, esses dois signos, para que a gente possa pensar melhor e tentar, enfim, ampliar os nossos horizontes acerca do que pode significar sexo e gênero. Eu não sei se vocês já viram que tem pessoas e grupos e contextos onde falar gênero não pega muito bem, tem gente que não gosta dessa palavra e tem pessoas também que não gostam de falar de sexo, mas eu sempre acho super engraçado porque tem sexo para todo lado, um tipo de sexo, e ao mesmo tempo em todo lado, a gente vê, aparece, e quando a gente quer falar sério, o povo não curte, né? Isso eu acho engraçado. Fazer, fingir que fez, fingir que não fez, deixar aparecer e usar na televisão, usar enfim, na propaganda, usar na publicidade, usar na política, usar em muitos contextos, parece que é algo, enfim, que faz parte, mas quando se trata de sentar para entender e pesquisar, e inclusive quando a gente começa a pesquisar e tentar entender, a gente também começa a desconstruir, e aí tudo fica mais complexo. E a pergunta que eu quero lançar para vocês, para a gente começar a conversar, e aí vou pedir para a Márcia responder primeiro, o que é essa coisa que a gente chama de sexo? Que palavra é essa? Que signo é isso? O que é isso? E quando a gente junta com gênero, como que fica? Bom, a minha maneira de ver, quer dizer, eu estudo bastante o assunto também, mas eu gosto muito da palavra sexualidade, porque é mais ampla ainda do que sexo. Quando a gente fala de sexo, dependendo do contexto, né, para relacionar com gênero, a gente está falando de algo biológico, que pode ser um ato ou pode ser algo físico das pessoas, né? Mas sexualidade ela é muito mais abrangente e envolvente, quer dizer, ela envolve inúmeros aspectos da vida humana, inclusive no direito, né? Às vezes as pessoas pensam, mas não tem nada a ver sexualidade com direito, tem tudo a ver, não tem um capítulo do direito, uma área do direito que não tenha algo relacionado a sexo, seja trabalhista, né, a questão de assédio, por exemplo, seja no criminal, seja na civil, divórcio, enfim, tem tantas questões relacionadas à sexualidade como um todo, como você disse, e ninguém leva a sério, ninguém foca de uma forma, ou ninguém não. Nós levamos, né? Algumas pessoas, a maioria das pessoas parece, não, isso é um assunto que não devemos tocar ou não é. E, na verdade, ele é um assunto extremamente sério, que deveria ser lidado com muita seriedade. A medicina lida, mas restritamente na parte biológica. A psicologia tem um outro enfoque, a sociologia, a antropologia. Todas as ciências têm ramos ligados, até o direito ligado com a sexualidade. E quando nós falamos de gênero, estudos de gênero, o que são estudos de gênero? As pessoas hoje falam, não pode falar gênero, a palavra gênero é uma coisa horrorosa, uma coisa que estão querendo destruir as crianças. A gente escuta umas coisas, né? Gênero, na verdade, os estudos de gênero, como é que eles surgem? Eles surgem entendendo os papéis
atribuídos por uma determinada cultura para homens e para mulheres. Então, quem é do gênero masculino tem regras, valores que uma sociedade atribui a essa pessoa. Quem é do gênero feminino tem valores, regras, enfim, e atribuições que aquela cultura, daquele grupo, daquela sociedade atribui para ela. Só para dar um exemplozinho, agora na Arábia Saudita a mulher vai poder dirigir. Olha que evolução, né? Até agora não pode ainda. A partir de junho mulheres vão poder dirigir um carro, né? E aí você para e pensa, puxa, por que lá é assim e aqui é tão diferente? Por que há países em que a mulher não pode mostrar o rosto e outros países em que a mulher pode estar nua? Uma cultura, índios, por exemplo, algumas tribos indígenas, a mulher pode estar nua o tempo todo e ninguém repara, né? Por que essa diferença de valores, de atribuições, de regras? Isso é estudo de gênero. É disso que se fala. E quando a gente pensa no machismo, depois nós vamos falar disso, né? Não quero me adiantar muito, mas quando a gente fala de machismo, a gente está falando desse enfoque, né? Por que algumas regras, dessas regras, desses valores, são opressores para as mulheres, para determinados grupos, né? E as pessoas que falam, não pode falar de gênero, na verdade, elas não querem isso, que exista uma reflexão sobre essas questões que mudariam, ou podem mudar, ou desestruturar valores que estão permeando a nossa sociedade. Então, que muitas vezes precisam, sim, serem repensados, terem um foco científico e neutro feito em cima desses valores para analisar o que está certo, o que não está certo, o que a gente precisa mudar, o que não é justo, né, dentro do direito, o que não é justo, por que mulheres ganham menos do que homens exercendo a mesma função na maioria das empresas, na maioria das culturas, na maioria dos povos. Exerce a mesma função, às vezes melhor do que homem e ganha menos. Né? Então, a gente pode sempre, sei lá, partir dessa palavra, eu acho, né? Porque é uma palavra que é carregada de um tabu, né? Ela está inserida dentro de um discurso, de uma cena também. E tanto a palavra sexo quanto a palavra gênero. E a gente pode falar, sei lá, de ideologia de sexo ou ideologia do sexo. Sexo como uma palavra que foi usada de diversas maneiras ao longo do tempo, com o objetivo de funcionar em favor do poder, digamos assim, né? Ou dos poderes estabelecidos nos contextos. E gênero, o povo hoje fala de ideologia de gênero, que é uma invenção, eu chamaria de gambiarra teórica da Igreja Católica, e várias outras igrejas seguem isso, porque quem inventou a ideologia, o termo ideologia de gênero, essa expressão, foi um conjunto de religiosos que resolveram combater as feministas, sobretudo, que ficaram bastante escandalizados com os estudos de gênero que a Márcia está comentando. Isso foi final dos anos 90 que apareceu o termo, né, ideologia de gênero. E a ideologia de gênero, tal como é colocada, seria uma deturpação dos estudos de gênero, porque, na verdade, os estudos de gênero são altamente desconstrutivos desses papéis que a Márcia estava mencionando. Denilson, será que a gente não podia dizer que a própria história do machismo, a história do patriarcado, da dominação masculina, é a ideologia de gênero? Quer dizer, quando se construiu esse papel sobre os corpos, essas narrativas sobre os corpos, essas leis, normas, essa normatividade heterossexual, será que não foi ali que surgiu a ideologia de gênero? E os estudos de gênero nunca chamaram de ideologia de gênero, mas penso assim, chamaram, enfim, entenderam que o sistema sexo-gênero é altamente ideológico, que tem uma ideologia sexual. Como que a reflexão pode melhorar o nosso olhar sobre a coisa chamada sexo-gênero, considerando que isso é um sistema? Eu acho que são duas palavras diferentes, né, mas são palavras que estão interligadas, né? Quer dizer, se a gente, né,
como o Márcio já tinha colocado, né? Que o sexo remete a uma questão da biologia, a questão genética, e o gênero há uma construção cultural que varia no decorrer, não só entre as culturas, né? Mas também no decorrer do tempo, né? Então, isso acho que é um dado. Às vezes, quando eu comecei a estudar, eu achava assim, mas será que as pessoas não transavam da mesma forma, né? Quer dizer, parece uma coisa assim tão básica, né? E eu acho que essa é talvez a grande dificuldade que existe, assim como existe uma história dos grandes fatos, né, das revoluções, das guerras, né, existe uma história da intimidade e das emoções e da sexualidade, né? Quer dizer, e eu acho que tem um pensador que muitos gostam, eu gosto bastante, que chama Michel Foucault, que tem um trabalho que chama A História da Sexualidade, que agora foi publicado o 4º volume, já póstumo, ele morreu em 84, né, 1984, que ele vai falar também como a sociedade moderna, né, quer dizer, a partir do século XIX, ela coloca a sexualidade como algo central. Central de que forma, né? Ao mesmo tempo, você tem saberes, né, que estão sendo produzidos a partir da sexualidade. No século XIX que surge a psicologia, por exemplo, a psicanálise, né? Você tem todo um aparato de conceitual sobre isso, né? E, ao mesmo tempo, cada vez mais se fala de algo que, para muitos, seria uma questão absolutamente privada, particular, né? Então, cada vez mais nós temos uma sociedade que falar da intimidade, né, é falar da sexualidade, né? Então, isso acho que é um caminho importante, né? E mais do que isso, né? Quer dizer, pelo todo o século XX, né, que muitos chamam que é o século das mulheres, né? Porque surge a partir de uma demanda, né, que os próprios movimentos feministas surgem, né, para você refletir, né, sobre a questão de gênero e o papel da mulher para além do que era estabelecido, né? Ou seja, o que eu quero dizer é que a questão de gênero, ela aparentemente seria uma coisa individual, particular, mas ela tem consequências coletivas, né? Quer dizer, e na medida que você tem essa passagem para o coletivo, você tem movimentos sociais que vão se organizar para politizar, né, aquilo que seria privado, né? E daí, os movimentos feministas, os movimentos LGBT, acho que é um pouco nessa perspectiva, né? Uhum. Então, eu fico aqui pensando várias coisas que a gente pode, assim, levar muito a sério, né? Isso que vocês estão colocando pode realmente nos ajudar a elucidar a nossa relação com essa coisa chamada sexo, porque sexo é uma coisa que, por um lado, é tabu e é demonizado numa cultura, assim, machista, patriarcal, judaico-cristã, ultra-religiosa. Então, tem esses atravessamentos. Inclusive, no Foucault, ele falava, né, dessa diferença da ars erótica para as ciências sexuais, né? Aí tem o atravessamento das ciências. Se você vai à antiguidade, pega, sei lá, Aristóteles, que é um dos primeiros teóricos do sexo, ele um dos caras que ajuda a construir a ideia de um sexo binário. Então, de que existe homem e mulher e pronto. E tem gente que acredita nisso, né? Um dia um sujeito brigou comigo, ele falou assim, numa entrevista de rádio, assim, ele falou, esse feminismo, bobagem, homem é homem, mulher é mulher. Eu disse, nossa, moço, que antigo, que coisa assim mais ultrapassada, calma, as pessoas são diferentes hoje, as pessoas não estão só esperando as teorias falarem sobre elas estão gostando de falar sobre elas também. E aí uma coisa que eu queria colocar aqui pra gente discutir é isso, o sexo é inventado também pelas teorias. Mesmo quando a gente fala tem algo de biológico, tem nossos corpos, mas cada corpo é um corpo. E aí, cada corpo é um corpo, e pensar uma identidade genérica de sexualidade é uma coisa que não favorece nenhum desses corpos, porque nossos corpos são diferentes. Quando a gente coloca esse binarismo, homem é homem, mulher é mulher, como você disse, não é, nem isso não é. Porque existem intersexos, existem 23 tipos catalogados de pessoas que não são nem homens e nem mulheres perfeitas, né? Existe é doença. A noção de ser doença também, Foucault também fala isso, né? Em Vigiar e Punir, ele fala bastante com relação a considerar doença para, né, catalogar as pessoas, rotular as pessoas para poder controlar. Então, existem pessoas que têm às vezes até genética, XXY. Ou XYY, né? Que são a trissomia do 23, do cromossomo 23, então, que chama, é o nome teórico técnico disso. São pessoas que até na genética elas não são nem homens e nem mulheres. Existem pessoas em que a genitália é indefinida, não é nem homem nem mulher. Então, nem a natureza
é binária em termos de sexo biológico, nem a natureza. E mesmo quando você não tem nenhuma alteração, você é uma mulher biologicamente, né, mais comum, ou um homem mais eu não gosto da palavra normal, mas mais comum mesmo, dentro dessa normalidade, mesmo assim, são totalmente diferentes uma pessoa da outra. Nenhum homem é igual a nenhum homem, nenhuma mulher é igual a nenhuma mulher, nem fisicamente, nem biologicamente, nem na maneira de ver o mundo, nem na maneira de sentir o mundo, nem na maneira de agir, se relacionar com o meio à sua volta. Então, querer normatizar, colocar regras rígidas, toda mulher tem que ser assim, todo homem tem que ser daquela forma, você está seguindo um padrão humano que não existe, que não é genérico. Porque mesmo entre as pessoas que são geneticamente XY, homens, por exemplo, e que não tem nenhuma anomalia biológica, nenhuma diferença física, mesmo essas pessoas, dois homens são completamente diferentes. Basta ir no banheiro masculino e olhar, né? A genitália é diferente, a maneira de sentir o mundo, de se sentir dentro do mundo varia demais. De uma pessoa para outra, dentro da mesma família, dentro da mesma casa, as pessoas não sentem da mesma forma ser mulher ou ser homem. Não é igual, né? Tem mulher que gosta de salto, outra odeia salto, uma gosta de maquiagem, outra não gosta de maquiagem, uma gosta de ser ativa, outra gosta de ser passiva. Eu tô falando de, né, perante a vida, sexualmente também, mas perante a vida. As pessoas não são iguais. Tem homem que é mais tranquilo, tem homem que é agitado, tem homem que é agressivo, tem homem que é mais pacífico. Então, as pessoas não são iguais. Por que homem é homem, mulher é mulher? Defina isso pra mim, por favor. É o fundamentalismo sexual. Eu queria entender um pouco como que vocês entendem que isso... porque tudo que é novo, para a sociedade, isso é um assunto muito novo ainda, acredito. E como que vocês acreditam que isso deve ser tratado, principalmente com jovens? Eu acho que da forma mais natural possível, né? Quer dizer... Porque às vezes as pessoas, eu noto quando a gente fala nessas questões, essas questões de gênero são classificações, são simplificações, nós somos seres humanos. E é verdade, por um lado, mas a questão do gênero ela não é uma classificação, ela é uma experiência de vida. Né? E são coisas que acontecem, né? São questões que vão atravessar. E se, na medida que essas questões apareçam no decorrer da vida, da infância, da vida adulta, são colocadas, são discutidas e são conversadas, isso não é fosse uma agenda, vamos agora falar de sexualidade. É porque são coisas da vida, né? É claro que eu acho que há sociedades que, eventualmente, essas questões ganham uma maior importância. Eu acho que na nossa cultura, você tem um processo que, com os meios de comunicação de massa, cada vez mais ampliou o que o Foucault falava lá do século XIX, né? Quer dizer, você tem programas de auditório e você discute, né, brigas de casais, que seria o exemplo, talvez, mais assim, de espetacularização da vida privada. Mas, ao mesmo tempo, você tem movimentos políticos que estão politizando algo, né? Quer dizer, em favor, né, de direitos humanos, em favor de uma sociedade mais justa, mais igualitária, que passa também pela ideia de diversidade sexual. Então, acho que não seja você formar cidadãos, formar jovens, né, quer dizer, que vão viver num mundo que está aí. Isso não é uma invenção, né? Não é uma coisa que está aí. A pessoa pode olhar ou não olhar. E se a gente está interessado numa sociedade mais justa, que vai atender aos diferentes cidadãos, né? Quer dizer, eu acho que é uma coisa que deve ser feita naturalmente, não tem uma idade certa. É porque é um tema que deve ser dado, porque isso não é adequado à criança, mas a criança está convivendo nesse mundo, ela vai pegar um celular e vai ver essas imagens. Se ela não tem com quem discutir, com quem conversar, eu acho que é o pior dos mundos, né? Me parece. A gente pode definir sexualidade como sendo o conjunto das teorias, das práticas, das percepções, o campo ético, estético e político que transita, ou na qual o sexo transita, na questão sexual transita. E a gente tem uma teoria que ajudou a revolucionar a questão sexual, que foi a teoria feminista. E a teoria feminista é ultra complexa também, porque não existe um feminismo só, existem muitos.
a gente pode falar de muitos tipos de feminismo, e tem um tipo de feminismo que hoje em dia tem também colaborado demais, que é o transfeminismo. Tem todo o campo também de estudos sobre a sexualidade e gênero, que desmonta tudo isso, que é o campo queer, né, que a gente também pode trazer aqui para começar a discutir. Mas eu queria muito que a gente pudesse pensar justamente na relação entre sexo, sexo assim como questão, sexo também como um marcador de identidade, mas também como um marcador de opressão. E se a gente pudesse juntar o sexo com a discussão sobre classe social que se faz hoje, com a questão racial, que está em cena também, a gente poderia falar até de feminismo interseccional, que é um tipo de teoria que discute sexo hoje. Eu fico pensando nisso, levando em conta que ficou muito forte a discussão sobre gênero a partir dos anos 70, quando algumas teóricas, aquela Joan Scott, a Gayle Rubin, que é umas americanas lá, começaram a falar de gênero como uma categoria analítica, coisa que, por exemplo, a Simone de Beauvoir ainda não fazia. A Simone de Beauvoir publica O Segundo Sexo em 1949, mas ela não usa a palavra gênero, ela usa a palavra sexo, e ela entende assim como... É claro que ela já tinha vislumbrado a questão gênero, porque ela falava desse papel, dessa atuação. Ela já tinha levantado a discussão sobre o fato de que a gente faz uma cena de gênero, né? Então, parece mulher, parece homem, parece isso, parece aquilo. E hoje em dia a gente parece 500 outras coisas, que é a questão da performance, né? Qual desses tópicos vocês acham, assim, pensando nas pessoas que estão ainda tendo sexo como um tabu nas suas vidas, qual desses tópicos vocês acham que mais ajuda a abrir caminhos, abrir perspectivas para a gente pensar... enfim, a relação entre gênero e feminismo? Será que a gente vai pelo interseccional, vai pelo transfeminismo, vai pelo queer? Qual a teoria aí que vocês acham que vale a pena? Eu acho que é importante sempre lembrar, acho que a Márcia falou, né, quer dizer, não existe um feminismo, há vários feminismos, né? Acho que isso é muito importante, que às vezes as pessoas falam mal do feminismo, criticam o feminismo como se fosse uma coisa só. Isso acho que é um primeiro ponto, né? O segundo, que eu acho também que é importante também, para pegar o exemplo do caso do feminismo, né? Existe o feminismo como um movimento político, né? Que tem ativistas, que tem um histórico, sei lá, que vai desde pelo menos, sei lá, as sufragetes, as mulheres que defenderam que as mulheres poderiam votar, né? Lembre-se que nem sempre as mulheres votaram, isso foi uma conquista, né? Quer dizer, nem sempre as mulheres estiveram na escola. Se vocês estão aqui, né? Quer dizer, na escola, isso não era. Isso foi uma conquista, isso não foi uma coisa dada, não é uma coisa natural, né? Então, o natural no passado era não ter esse acesso à escola, ao voto, né? Ao trabalho, né? Quer dizer, enfim. Então, existe um movimento político, existe dentro da universidade uma área de estudos como outra qualquer, que é interdisciplinar, que vai por vários caminhos. Então, acho que isso é importante, né? Mas a gente saber o que seria hoje um desafio, né? Quer dizer, acho que o caso do feminismo interseccional, que seria o quê, né? Quer dizer, é aquela questão que, para você compreender a experiência feminina, é importante lidar com questões como raça, né? Etnia, né? Como classe social, como idade, né? Quer dizer, existem muitas mulheres, muitas formas de ser mulher, né? Quer dizer, a própria Simone de Beauvoir, quando evoca lá no Segundo Sexo, fala, não se nasce mulher, torna-se mulher. Né? Quer dizer, e essas formas de se transformar mulheres são muito diferentes, e são diferentes a partir de experiências coletivas, né? Então, acho que a questão do feminismo interseccional é muito importante, né? Porque vai complexificar. E com todas as questões que a gente está vivendo hoje sobre questões de raça, de etnia, isso ajuda a repensar os preconceitos. Por que você pode pensar nisso, né? Pessoas que às vezes não têm preconceito contra mulheres, mas há mulheres que possam ser racistas, por exemplo, né? A gente estava até conversando antes, né? Quer dizer, então, eu acho que é um dado. A própria teoria queer, né? Quer dizer, que é uma palavra que ficou meio maldita, porque é nome de exposição e tal, né? Já nos anos 90, quando ela surge, né? Quer dizer, ela está interessada em pensar a questões de orientação sexual, né? Quer dizer, a homo, bi, heterossexualidade, outras formas de você experimentar a sexualidade, né? Quer dizer, em articulação com as mesmas categorias que o feminismo interseccional coloca, né? Quer dizer, então eu acho que isso é uma possibilidade. Agora, será que é suficiente? Eu ainda não sei. Então, esse que é o ponto, né? Será que essas teorias todas sobre a sexualidade conseguem dialogar com a sociedade?
muitas vezes não conseguem dialogar nem entre elas mesmas, né? Como que a gente faz? O que é... Qual é o feminismo? Qual é a teoria? Qual é o transfeminismo? Qual é o papo que a gente pode fazer rodar a conversa com as pessoas? Eu me entendi enquanto feminista em várias conversas com uma colega minha, Letícia Lans, que é trans e filósofa e psicóloga, psicanalista. Há muitos anos atrás, conversando, nós começamos a perceber que havia uma exigência dentro dos movimentos sociais de trans em que o homem fosse macho de verdade, homem trans, e que a mulher trans, a travesti, fosse mulher de verdade. Então havia uma cobrança da forma de sentar, na forma de agir, na forma de falar, na forma de vestir, mesmo com a pessoa que estava naturalmente questionando esses padrões, né, biologicamente determinados e que ela não se sentia enquadrada. E no fim, quando ela se assumia trans e precisava, né, que é uma necessidade que a pessoa tem de se enquadrar num outro gênero, havia uma cobrança dela própria com ela mesma e com as demais pessoas à sua volta, de um enquadramento profundo, intenso, dentro desse mesmo binarismo. E aí foi que nós percebemos, falando, espera um pouquinho, mas que mulher é essa que eu quero ser? Que mulher é essa? Qual é o valor de mulher que eu quero para mim? Eu quero ser a esposa que fica em casa lavando a roupa do marido, cozinhando para ele, que não pode trabalhar, que não pode estudar, que não pode... Não é esse tipo, não é essa mulher que eu quero ser. Então, é toda uma construção teórica que levou muitos anos, né? Mas, assim, me assumir enquanto trans, publicamente, dentro da OAB, e eu tenho uma postura muito de dizer, eu não sou mulher, eu sou Márcia Rocha, né? Eu sou eu, né? Feminina, mas sendo eu, né? Tendo os valores não que me colocaram, mas aqueles que eu quero para mim. E isso é algo que deveria ser espalhado para todas as pessoas poderem ser quem são, livremente, podendo performatizar gênero dentro daquilo que, conforme se sentem, com características que são dela, que são com vontade e desejos que são dela. Isso para todas as mulheres e para todos os homens também, porque o feminismo, indiretamente, né, existe um movimento mundial hoje chamado He for She, né, são homens que são, vamos dizer, comprometidos com esse feminismo, com esse questionamento de valores em prol das mulheres, né? Então, esse feminismo que eu vejo, que eu sinto, eu acho que é uma reflexão que precisa ser feita e levada para... Por isso que é tão importante isso que nós estamos fazendo aqui hoje, porque é importante levar a reflexão. Não obrigar, não é convencer ninguém a nada. É fazer a pessoa pensar, puxa, mas será que eu estou sendo aquela mulher que eu queria ser? Ou aquele homem que eu queria ser? Será que realmente... Porque existem... só para dar um exemplo do quanto afeta os homens também. Homem tem que ser machão, homem tem que defender a honra da família, homem tem que ir para a guerra, homem tem que dar porrada, homem... Não é fácil também. Homem tem que ser bem-sucedido, tem que ser potente sexualmente. Uma cobrança gigantesca em cima da masculinidade também. E até que ponto essa pessoa está confortável com isso ou não? Pode até estar. Mas até que ponto essa pessoa, segundo a Letícia Lans, nenhum homem está. Mas até que ponto as pessoas estão satisfeitas com aquilo que lhe é imposto? É bacana isso, né? É bacana você trazer a questão feminista, seja lá que feminismo for, para essa defesa da singularidade da pessoa, né? E isso inclui, de fato, todas as individualidades. Todos os nossos corpos. Como ele falou bem, como o Denilson falou bem, a questão racial, todas as outras questões, né, individuais. O ser humano é único, né? Agora, a gente pode ter certeza de uma coisa, que quando as pessoas não estão de bem com os seus corpos e com a parte da experiência do corpo, que é
a parte sexual, que não é a parte genital, tá, gente? A sexualidade implica uma... Quer dizer, quando a gente pensa em termos de sexualidade, a gente está implicado justamente numa experiência, né? É uma experiência com a corporeidade, com a plasticidade, com os afetos, com o estar no mundo, com o ser reconhecido. Essa questão também da performatização, do modo como eu gosto de aparecer, porque eu tenho o direito de aparecer. E sabe que é um direito, né? Isso é bom. É bom a gente pensar nisso. Eu tenho o direito de aparecer como eu gosto, como eu quiser, com o meu cabelo do jeito que é, com a minha pele, com o meu nariz, com minha roupa, com a minha expressividade, com a minha linguagem. E a sexualidade tem a ver com isso. Eu acho que uma coisa bacana da gente levar em conta nesse campo da performatividade, para lembrar uma pensadora que aqui no Brasil causou uma certa polêmica, que foi a Judith Butler, né? É pensar a performatividade nessa linha do direito a estar no mundo junto das outras pessoas sem ser maltratado por ter uma determinada aparência. E aí a questão racial anda junto mesmo. E aí eu penso que o feminismo vai muito além de discutir apenas a experiência das mulheres. Talvez, mais ainda, né? Talvez, acho que o grande desafio, acho que no quadro que a gente vive, talvez seja pensar a própria masculinidade, né? Quer dizer, sobretudo nessa articulação que eu acho que ainda é muito presente na nossa educação de homens, né? Que é violência e masculinidade, né? Que eu acho que eu acho que também se pensar que a questão de gênero é um dado relacional. Na medida que você redefine a questão da mulher e do feminino, você está tensionando o tempo todo o que é ser homem e a masculinidade. Né? Quer dizer, o feminismo é legal, eu apoio as mulheres, como se para os homens isso não tivesse a menor importância. Não, é um equívoco, né? Porque se esquece muitas vezes de colocar, acho que tem várias feministas que colocam isso, né? Se a gente pensar o patriarcado como um sistema sexo-gênero, esse sistema se organiza na base de privilégios de uns contra outros que não são sujeitos de privilégios, mas que devem trabalhar, inclusive, para garantir os privilégios de outros. E aí a gente vê um cenário incrível de injustiças. Então, se a gente pensar por esse caminho, é preciso compreender mais gênero e compreender mais sexo, porque as pessoas estão sendo também colocadas em classes sociais e em posições subalternas em função de uma construção simbólica que não se sustenta quando melhor analisada. Então, nós não somos, por natureza, nada, né? Por natureza, a gente é animal que nasce e entra já num processo de linguagem, e aí acontecem muitas coisas conosco, mas nós somos, sobretudo, do meu ponto de vista, animais que têm linguagem e são ultra inventivos. E a gente inventa o nosso sexo, nosso corpo, nosso gênero. Eu queria muito que a gente pudesse, ainda nesse momento, falar da relação entre o sexo e a vida no sentido do erotismo. Porque a gente precisa ajudar as pessoas a pensarem que sexo não é, quando a gente fala nessa palavra, quando a gente fala da questão sexual e quando a gente fala da sexualidade, nós não estamos falando nem de procriação, nem de genitália. A gente não está falando disso. A gente está falando de uma determinada forma de relação com a vida. E essa relação é criativa. E aí eu lembro muito de um filósofo da história, que foi Platão, né, galera? Platão, no Banquete, ele fala de Eros, que é uma dimensão da vida, e ele fala que Eros é uma forma de conhecimento. Então, e Eros não tem a ver com a minha potência de transar com alguém, transar sexualmente, ter uma relação sexual genital com alguém, mas tem a ver com desejo de saber, abertura para o outro, a potência de existir num mundo que me convida ao autoritarismo, mas pode também me convidar a uma outra afetividade mais aberta. Então, eu acho que esse é um caminho diferente para a gente pensar a sexualidade, pensar em Eros. E, sobretudo, se a gente vai a Freud, vocês lembram de Freud falando de Eros e Thanatos? Também. Os instintos, chamemos assim, né, a pulsão destrutiva. Então, o mundo autoritário é o mundo da pulsão destrutiva. E o mundo democrático é o mundo da pulsão da vida, que é a pulsão erótica. Não quer dizer que você, assim, vai sair
se transformando num ser sexual, mas significa que um ser sexual no sentido clichê da palavra, né? Porque é uma palavra que foi capturada no território dos clichês, né? Mas no sentido de que você vai sair pensando na vida e atuando em relação a ela de uma maneira diferente. Eu acho que ela disse, quando você é mulher ou quando você decide se assumir como mulher, é cobrado uma feminilidade, quando você é homem ou procura se assumir como homem, é uma masculinidade. Isso são diversas maneiras, eu poderia dar diversos exemplos. Como na mulher negra, ela é vista como uma mulher muito sexual, ela é hipersexualizada, e o homem negro também. Todo tipo de brincadeira com homens negros é sobre o tamanho da sua genitália. Então, eu acho que tem que ser conquistada essa singularidade e essa liberdade não relacionada com o seu redor ou como as pessoas resolveram te encaixar em todas essas coisas. Eu acredito muito nisso e concordo com tudo que foi dito. O caso das mulheres negras acho que é bem importante, dos homens negros, porque existe uma projeção racista sobre as pessoas. Mas na base, gente, vocês também não acham que sempre existe um racismo em todo preconceito, em todo tipo de preconceito, inclusive no preconceito sexual? Porque é sempre existe sempre uma teoria biologicista e geneticista que mede as pessoas, classificando-as a partir de um princípio que é o fundo, enfim, de toda a teoria racista, que é uma ideia de que existe uma espécie, né? O que você acha disso? Eu acho só não. Eu escrevi, eu fiz no meu TCC exatamente sobre isso. Eu estava falando de minorias para poder falar de diversidade, né? Diversidade humana, para chegar em diversidade sexual, que era o tema do meu TCC. E quando eu estava falando de minorias, eu comecei a pensar, fui citar as minorias políticas. E aí, quando eu estava fazendo isso, eu parei, caiu uma ficha gigante na minha cabeça. Eu falei, negros são 54% da população e são minoria política. Mulheres são 52% da população e são minoria política. Aí comecei a pensar, deficiente, falei, quem não é minoria? Quem não é minoria política? É o modelo ideal que você falou. Quem é considerado maioria é o homem branco, cis, que não é trans, hétero, bem-sucedido, porque pobre é minoria, que não bebe, que não fuma, que não joga, que é católico praticante, que não trai a esposa, não bate nos filhos, esse cara não existe. Então, é um modelo ideal humano que, segundo Foucault, é uma forma de controlar. Você rotula, você condena todas as características humanas que existem, rotula elas como ruins, ou negativas ou pejorativas de alguma forma, para exercer uma manutenção de estrutura de poder. Todo mundo fica acuado. A religião usa isso. Então, você acuando, todo mundo é pecador, então ninguém está salvo, então todo mundo tem que ir lá pedir perdão, dar dízimo e tal, para conseguir. Não estou falando de uma religião, estou falando de todas, né? Você precisa ter uma culpa para poder vender o perdão, né? Não dá para você ter uma pessoa... Se todo mundo entender que ela é um ser humano e que tem direito de ser como tem direito de ser travesti e trabalhar e produzir e conviver e fazer o bem na sociedade, ou ser negro, ou ser deficiente, pessoa portadora de necessidades especiais, ou ser lésbica, ou ser o que for, são formas de existir. Todo mundo tem algo. Não existe ninguém que não tenha algum desejo, alguma característica física, ou que não possa ser criticada dentro de um sistema de poder. Isso é Foucault. Por quê? Porque é uma maneira de te controlar, te acuar para deixar você controlada e obediente a um sistema que existe. Então, isso para mim foi muito claro, né? Uhum. Então, o que é que está errado nisso tudo? É justamente não respeitar a diversidade humana
e incluindo a diversidade sexual, que são os desejos, a diversidade de desejos, de expressões, de formas de existir, de formas de sentir, que existentes dentro da humanidade. Respeitar isso é unir todo mundo numa causa única que beneficia a todos, e não a um grupo hipócrita que finge ser o que não é. Existe toda uma ideologia sexual que pesa sobre os corpos das pessoas. E essa ideologia sexual foi construída com base em teorias filosóficas, teológicas, antropológicas. Todas elas construíram uma ideia de sexo e uma ideia de gênero e, ao mesmo tempo, tentaram ocultar sexo e gênero como categorias. Então, quando os estudiosos, as feministas dos vários campos, quando os pesquisadores, sociólogos, antropólogos, sexólogos começam a se debruçar sobre essas duas questões, não é difícil a gente imaginar que algumas pessoas vão ficar muito incomodadas, né? Porque, afinal de contas, você está abrindo, tirando do campo dogmático e fundamentalista, tornando democrático e acessível à compreensão como funciona, digamos, a construção das categorias, das teorias e inclusive das ideologias. Você sabe que ideologia é um véu, né, gente? É um véu que fica na frente dos nossos olhos funcionando como se fosse verdade. Então, por isso que é difícil a gente entender também a ideologia, porque é o nosso sistema de crenças. Bom, no meio disso tudo, a gente pode dizer que na cultura patriarcal, essa é uma tese que vou lançar aqui para vocês, tá? Nessa cultura patriarcal, desse sistema sexo-gênero, em que o sexo e gênero são fatores de opressão, junto com raça, junto com classe social, existe uma equação que eu acho que organiza essa sociedade sexo-gênero. Que equação é essa? Uma que coloca que os homens são aqueles que ficaram dentro do campo do poder, que tomaram o poder para si, que se construíram como sujeitos do privilégio dos poderes, quaisquer que sejam. E as mulheres e outras minorias, que são minorias políticas, mas são também minorias no sentido do sexual e do gênero, porque elas não definem, elas são, ao contrário, elas não normatizam, elas são heteronormatizadas e heterodefinidas. Quero dizer com isso que os homens dizem quem são as mulheres, quem são os gays, quem são as trans, quem são as lésbicas, toda uma teoria construída pelos homens com o objetivo de garantir que os homens continuem no poder. E, de repente, essas minorias todas, marcadas e heteromarcadas, elas são sempre vítimas de violência. Eu acho que essa é uma equação para a gente pensar. As minorias sexuais e políticas com a violência, sofrendo violência, e os homens, é claro que eles também perpetram violência entre eles, mas eles, em geral, estão com o poder e a violência sobre eles, as minorias políticas quase não exercem nenhuma violência sobre eles. Isso é um fato curioso. O Brasil também é um dos países que mais mata pessoas por questões de gênero e sexualidade. Nós tivemos 278 pessoas trans, mulheres trans assassinadas em 2017. É uma violência muito grande. Agora, a violência, ela não é só essa agressão física que mata, que bate. Ela existe no dia a dia em coisas pequenas também, como acesso à educação, como acesso ao trabalho, né? Como o racismo dentro das empresas, como as mulheres que não conseguem subir dentro de uma empresa com a mesma facilidade que um homem, principalmente se for um homem branco, cis, hétero, hipócrita, né? Se for... Porque não é apenas dizer o homem se beneficia. Ele se beneficia sim, mas não todos eles também, né? Porque a gente coloca, o que eu estava falando, não é um homem genérico, qualquer homem, né? É um grupinho de homens. Quanto mais enquadradinho ele for, com o cabelinho arrumado, bem vestido, mostrando que é de uma classe família boa,
que tem uma conversa, sabe, educado, que sabe falar, que tem uma bagagem de educação, códigos de educação, de comportamento. Existem, é muito interessante, mas quem sabe o que é comer à francesa, que é pôr o guardanapo no colo, segurar o garfo com a mão esquerda, a faca com a mão direita. Num jantar de negócios, a pessoa que se enquadra mais tem mais vantagens. Por incrível que pareça, existem códigos que ninguém percebe, ninguém para pensar, mas que fazem, na prática, fazem diferença na hora da convivência em sociedade, seja para negócios, seja para uma série de portas que se abrem quando a pessoa é mais, aparentemente, mais bem enquadrada ou finge melhor, né, estar enquadrada num modelo de perfeição humana, aquele modelo que eu falei antes, de perfeição humana que não existe, que é simplesmente hipócrita. A pessoa é ensinada a usar esses artifícios para ter vantagens. E os homens, claro, têm mais, né? Agora, um homem, por exemplo, que chega para pedir emprego com cabelo moicano, com alargador na orelha e todo tatuado, ele não vai ser tratado igual aquele que chega loirinho, de olho azul, arrumadinho, de terno e gravata e camisa. Então, e por que essa diferença? Eu conheço um diretor da Universidade de Helsinki, que tem cabelo moicano, alargador na orelha, é diretor de filosofia da Universidade de Helsinki e que é brilhante, extremamente competente, extremamente inteligente e que jamais, se ninguém souber quem ele é, ele não vai ter oportunidades. E isso é errado e injusto. E a questão é a sensação de injustiça que vem envolvida com todo esse sistema de controle e de opressão. Porque a violência, ela é uma forma de opressão. Toda forma de opressão é violência. Essa violência que a gente sofre, como você falou, por não ter uma aparência de uma forma determinada, né? Alto demais, baixo demais, gordo, sofre bullying na escola. A violência, ela ocorre desde sempre, desde a infância. Então, e nesse sentido, a gente vive, todos nós vivemos, com exceção talvez desse sujeito enquadrado que você está colocando dentro da heteronormatividade, todos nós vivemos então submetidos a violências, as mais diversas, simbólicas e físicas, e que não existiriam se não existissem os motivos que dão garantia a essas violências, que são justamente esses estereótipos de gênero, né? Eu acho que a gente podia pensar também, tentar talvez aprofundar, talvez discutir isso, desse patriarcado que, por um lado, coloca a masculinidade num lugar de privilégio, mas também oprime homens, sobretudo se eles não estiverem dentro da heteronormatividade, mas que também oprime esses homens que estão dentro da heteronormatividade. Tudo isso que a Márcia colocou acerca dos papéis a serem cumpridos. Mas tem um ponto que me pega muito, que é, assim, a herança espiritual que as pessoas vão recebendo. No caso das mulheres, você ter que ser um tipo de mulher, o fato de você ter sido subjetivada como mulher já pode ser considerada uma violência, o fato de você ter sido subjetivado como homem, porque a miséria espiritual que é o machismo, por exemplo, os homens recebem e sofrem com isso, no entanto, se continua a repetir. O que você acha que leva a essa repetição de uma coisa que não traz prazer nem para os homens, nem para o homem heterossexual? Ou traz? É uma pergunta difícil, assim, né? Mas eu acho que você falou um aspecto que eu acho que volta como desafios que talvez esse debate possa ter, né? É como a gente se vincula com o passado, né? E que futuro a gente quer ter, né? Quer dizer, se a gente aprende a ser homem, ou aprende a ser mulher, e aprende a ser homossexual ou heterossexual, aprende no sentido não que alguém na escola o professor disse que era assim, né? Aprende porque a sociedade nos constitui, mas também nós temos uma autonomia de lidar com isso, mas tem muito a ver com aquilo que nós vemos, né? No cinema, na televisão, aquilo que nós vemos dentro da família, quem são as nossas referências, né? Quer dizer, né? E eu acho que essa é quase um desejo de você falar sobre a memória, né? Quer dizer, como a gente nos configurou com nossos modelos de masculinidade, né? Quer dizer, ou modelos do que é ser mulher, né? Então, isso tem uma coisa que é você repensar o passado, né? Repensar a história, né? Quer dizer, se a gente quiser ter outros futuros, né? Então, acho que é um pouco isso, né? Você acha que a gente temos a chance de deixar de ser vítimas, digamos,
desses processos e dessas programações, porque sexo também a gente pode pensar como um chip, né? A sexualidade é um chip, né? Você recebe numa tradição uma forma de ser. Mas a que gente pode não questiona. reinventar, e acho que é isso também, porque às vezes, que passados a gente que a gente recebeu, né? O que a gente tem como memória, né? Quer dizer, por que certas figuras são mais lembradas ou são menos lembradas a partir daquilo que é aceito dentro de uma norma, né? Quer dizer, a norma constitui uma história, constitui um tempo, constitui uma visão oficial, né? Das nossas heranças. E por que as pessoas não saem da norma, né? Ou assim, a grande maioria não sai. Eu acho o que nos encanta nessa norma, gente? O que a gente quer com a norma? Porque eu acho que não é o que a gente quer com a norma, que a norma nos possibilita, né? É ter acesso a uma rede, né? Que aí que eu acho que tem uma coisa, a gente fala muito de heteronormatividade, né? Mas é igual que existe uma homonormatividade, eu diria mesmo existe uma transnormatividade. Que corpos trans, que corpos de homens gays, são mais aceitos do que outros, que corpos negros são mais aceitos do que outros. Então, a norma favorece para quem quer ter um acesso a um espaço dentro da sociedade. Agora, se você quer uma outra sociedade, se você quer outras formas de inserção, daí acho que é importante que as próprias minorias, elas são, o tempo todo, elas configuram normas. Não é porque a pessoa é lésbica ou a pessoa homossexual, porque é trans, que ela é contra normas. Não é. Existem corpos que são mais aceitos mesmo do que seriam nesses grupos minoritários, o que é muito perverso, né? Quer dizer, e é uma coisa que a gente tem que ter atenção o tempo todo, né? Como é que a gente reproduz normas, né? Quer dizer, coisas que são normas no sentido, não é uma lei, né? Quer dizer, ninguém mandou, mas é algo que é esperado de você, né? Que a sociedade configura, desde padrões estéticos a comportamentos, né? Quer dizer, o que é um bom negro, o que é um gay saudável, né? Assim, aceito dentro da sociedade. Hoje, a mídia, que é o meu campo, que eu trabalho com cinema, né? Quer dizer, se a gente no passado tinha toda uma configuração de vários estereótipos e clichês de homossexuais, né? Que eram ou sempre vítimas, ou que morriam, eram criminosos, figuras do mundo do crime, né? Quer dizer, de repente você tem agora um herói romântico, né? Você tem aquele rapaz nas comédias românticas, normalmente é branco, é bem sucedido, é bonito, é um bom filho, né? O único problema, às vezes, para a heroína é que não namora com a heroína, né? Mas o resto ele é uma perfeição, né? A gente precisa disso. Acho ótimo comédia romântica, né? Não sou contra. Mas será que esse é o modelo? Você tinha um estereótipo negativo, né? Que é o mundo do crime, e agora você tem um estereótipo romântico, né? De idealização. Sou pobre, mas sou limpinha, né? Sou trans, mas sou advogada. Sou negro, mas mas eu trabalho, sou ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Então, existem algumas permissividades, né? Eu tenho absoluta certeza de que eu tenho milhões de privilégios, bilhões de privilégios sobre qualquer travesti que está na prostituição na rua, né? Então, por quê? Então, a questão toda... E quem colocou elas lá? E qual é a possibilidade que ela tem, que ela teria de não estar lá? Essa é a grande reflexão que a gente tem que fazer. Como é que a gente dá oportunidades iguais, isonomia? A Declaração Universal de Direitos Humanos diz: todos nascemos iguais, livres e iguais, em direitos e obrigações. Será que isso é verdade? Né? É um ideal, né? Que não existe, que a gente não conseguiu, a gente luta por isso. Nós que somos dos direitos humanos, né? Lutamos para que exista essa isonomia. E eu acho que pensar sobre isso é fundamental. Como nós vamos conseguir dar essa isonomia de direitos, essa igualdade para todos? Dando oportunidade. Como nós vamos conseguir dar essa oportunidade para as pessoas serem realmente iguais, terem a possibilidade de ser realmente, ter os privilégios todos? Vamos colocar assim que a gente precisa, no estágio atual, das 1000 confusões sociais e políticas que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa experiência sexual. Com aquilo que faz parte desse campo do sexual e das potências do campo do sexual. A tendência das pessoas, quando destrambelha a economia, destrambelha a política, entra em caos a mentalidade, é que
haja também muita confusão em torno do campo sexual. Então, pensar mais nisso, ter mais amor, mais carinho, mais delicadeza, investir na capacidade de reconhecimento e de respeito à singularidade, eu acho que é, assim, chave para a gente seguir vivendo como sociedade, numa convivência que seja, assim, produtiva, criativa, que nos permita viver num mundo melhor. Obrigada a vocês, obrigada Márcia, obrigada Denilson, obrigada galera, um beijo. Até.